Foi. Bom, eu queria cumprimentar a todos, né? Apresentar o tema do nosso grupo, que é regimes especiais de insolvência. Nosso grupo é composto por, além de mim, Prazer Lucas, a Eduarda, a Esther, o Leonardo e o Mar. O trabalho ele tem como finalidade obtenção de nota aí para a disciplina de 544, que é Direito Comercial 4, ministrado pelo professor Porto, Alberto Porto. Bom, o porquê da gente haver regimes especiais de insolvência. Nas palavras do Rubens Requião, a necessidade dos regimes de insolvência vem dessa importância da natureza, seja pela importância da natureza desses regimes, ou seja, pela dimensão a que eles tomaram no nosso dia a dia, a sociedade veio a perceber o insucesso econômico e financeiro e a ruína desses sistemas não constituía simples problema de ordem privada. Ou seja, as repercussões funestas seriam também no meio social e econômico, não poderia e não dere, poderiam deixar o Estado não poderia estar desatento a essas repercussões. Então, é nítido que a Lei 11.111 ela é perfeitamente suficiente para os regimes comuns de insolvência. Essa lei ela atende bem ao empresariado comum, porém, devido a essa necessidade, a importância que os regimes financeiros tomaram no nosso cotidiano e as repercussões que eles geram no nosso dia a dia, o Estado não podia ficar inerte em face dessa realidade. Bom, o que fundamenta isso? Também é esse interesse público na pronta e rápida solução das crises, né? E isso exige a atuação direta da administração pública. Então, existia uma necessidade de um poder do Estado, de um agir do Estado de forma positiva a fim de legislar essas situações. Em razão disso, surgem e foram criados os regimes especiais de atuação da própria administração pública para lidar com as crises dessas entidades. Bom, então, o que caracteriza essas instituições financeiras, né? O que são instituições financeiras para que a gente possa delimitar aí o objeto a qual se aplica esses regimes especiais? Bom, o artigo 17, ele vai conceituar o artigo 17 da Lei 4.595, de 64, ele vai conceituar as instituições financeiras. E da leitura dele é possível entender que, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas constituem essas instituições, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros em moeda nacional ou estrangeira e a custódia de valor de propriedade de terceiros. O parágrafo único é importante a gente analisar também, porque ele vai dizer que, para os efeitos dessa lei e dessa definição e da legislação em vigor, equiparam-se as instituições financeiras às pessoas físicas que exerçam qualquer das atividades referidas no artigo caput, né, de forma permanente ou eventual. Então, aqui a gente tem uma delimitação do nosso objeto, a qual se propõe esse trabalho, que é a definição dessas instituições financeiras e que está lá no artigo 17 da 4595 de 64. Bom, eu trouxe alguns fundamentos que vão é, sustentar a existência dos regimes especiais. Primeiramente, a ciclicidade das crises, a necessidade da gente ter algum mecanismo de regulação das crises do sistema financeiro e econômico. É muito nítido e é comum, né, que todos os dias no noticiário a gente assiste implicações do sistema financeiro repercutindo na nossa vida. Então, são diversas: a alta do dólar, a alta do preço da carne, a alta do trigo, que afeta no preço do pão, que afeta, enfim, são impactos diversos no nosso cotidiano que advêm do sistema financeiro e que geram efeitos no nosso dia a dia.
E daí essa necessidade do Estado regular de forma positiva. Segundo, a segurança jurídica e previsibilidade dos atos. Por quê? Economia e segurança jurídica, por mais que nós, do direito, vejamos pouco sobre economia, eu acho que a gente vê pouco sobre economia, economia e segurança jurídica caminham lado a lado, porque a economia pressupõe a previsibilidade de atos futuros, né? Investimentos pressupõem que os atos futuros sejam previsíveis para que os investimentos sejam produtivos e deem lucro. Então, a segurança jurídica, ela é o arcabouço que sustenta a economia e o sistema financeiro. Se a gente para pensar, se nós nos colocarmos na situação de investidor, nenhum investidor faz um investimento em um país onde não há segurança jurídica, um país onde não se sabe de onde parte as forças, ou que não tenha um ordenamento jurídico forte, estável, né? E esse é um dos problemas da nossa sociedade brasileira, visto que a gente tem um passado democrático recente. Nossa Constituição acabou de fazer 30 anos, e por mais que nós tenhamos legislações anteriores à Constituição de 88, o nosso ordenamento jurídico ele ainda é novo, ele ainda é recente. Mas a importância do ordenamento jurídico para a economia é justamente essa segurança jurídica, que é o que vai garantir a previsibilidade dos atos, que é o que vai garantir que os investimentos sejam fundamentados, que sejam investimentos, enfim, seguros, para que os investidores se sintam livres e seguros de investir no país. Bom, a gente tem, então, um advento da nossa Constituição, em 88, que é uma Constituição que se garante enquanto neoliberal, né, que estrutura a ordem econômica pautada no livre mercado, na livre iniciativa e no livre mercado, e também, ao mesmo tempo, ao lado disso, né, ela se mostra como uma Constituição garantista, uma Constituição dos direitos sociais. Então, ela tenta equilibrar na mesma balança uma ordem econômica que se propõe a ser neoliberal e pautada na livre iniciativa, na propriedade privada, no livre comércio, mas ao mesmo tempo garantista, de forma que todo esse contexto tem que visar não só o lucro, mas também o bem-estar social e também a dignidade da pessoa humana. E pautado nisso, fundamentado nisso, é que surge a necessidade desses regimes especiais para essas instituições financeiras quando elas estiverem em um momento de crise, porque essas repercussões, como nas palavras do Rubens Requião, o insucesso dessas instituições também é o insucesso da sociedade, né? Se essas instituições elas não lucram, se elas não vão bem, a nossa sociedade também não vai bem, porque são essas instituições que vão fazer a nossa sociedade e a nossa economia girar, né? E em razão dessa importância do crédito para a nossa economia, o Estado passou a dar maior atenção às instituições financeiras, especialmente em seus momentos de crise, que são cíclicos, que são momentâneos e que a gente sente isso de tempos em tempos. E o Estado também entendendo isso, ele foi surgindo esses mecanismos. E para elencar os três aqui que a gente se propõe a analisar nesse trabalho, né? O primeiro é a intervenção, né, que está na Lei 6.024/74, a liquidação extrajudicial, também está nessa lei, regime de admissão especial temporária, está no Decreto-Lei 2.321 de 87, e também tem um programa de estímulo à reestruturação e fortalecimento do sistema financeiro nacional. Por que eu coloquei ele? A doutrina cita ele. Ele não é um regime especial, não constitui propriamente regime, mas está relacionado porque ele tem a mesma finalidade, né, que é o tratamento dessas crises das instituições financeiras. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da intervenção. Nas palavras da Vera Helena de Mello Franco, que é uma doutrinadora, ela vai dizer que a intervenção é a medida de natureza cautelar, né, adotada com objetivos de sustentar a continuidade da prática de irregularidades e afastar a situação de risco patrimonial com a normalização dos negócios da instituição financeira. Veja bem, na definição dela, nós temos que a natureza é cautelar, né? Evitar que se chegue numa situação mais agravada. Mas aí ela vai adotar como objetivo
sustar a continuidade da prática lesiva para o patrimônio dessa instituição financeira. E da normalização dos negócios, né? Vamos ver o que a lei vai dizer sobre isso. A decretação desse regime, então, de intervenção. A gente encontra ele no artigo 2º da Lei 6.024, de 74, que vai dizer o seguinte, que o caput do artigo: far-se-á a intervenção quando se verificarem as seguintes anormalidades nos negócios sociais da instituição. Quem vai verificar isso? Bom, pode ser o próprio Banco Central, ele pode atuar ex officio sem ser provocado para, né? Essa foi uma conclusão que eu cheguei também da leitura dos textos que a gente usou como base, porque até então eu não sabia que o Banco Central ele desempenhava esse papel de fiscalizador do sistema financeiro nacional e de regulador desse sistema financeiro. Então, é ele que pode, em qualquer uma das hipóteses elencadas no artigo 2º, ele pode agir de ofício ou até mesmo quando provocado, né? Então, as hipóteses previstas pelo artigo 2º onde a entidade sofrer prejuízo decorrente da má administração que sujeite a riscos os seus credores. Então, a gente vê que no inciso 1º, a proteção é aos credores, a terceiros. Então, percebe-se que a intenção do legislador é sempre garantir a sustentação da segurança jurídica que pressupõe, né, a boa-fé que os credores irão receber o que lhe é seu por direito. E no artigo 2º, no inciso 2º, na verdade, quando forem verificadas reiteradas infrações a dispositivos da legislação bancária, não regularizadas após as determinações do Banco Central do Brasil, no uso de suas atribuições de fiscalização. Então, mais uma vez, a gente vê que o Banco Central é quem vai ter essa atribuição de fiscalizador do sistema financeiro nacional. E aí eu trouxe até o artigo 2º do próprio regimento interno do Banco Central, e ele vai dizer que é um regimento deles que passou por uma recente revisão para se adequar até mesmo à Constituição de 88. E no artigo 2º, ele vai trazer as finalidades do Banco Central, no artigo 2º do regimento interno, né? Onde ele diz que o Banco Central tem por finalidade a formulação, a execução, o acompanhamento e o controle das políticas monetária, cambial, de crédito e de relações financeiras com o exterior, a organização, disciplina e fiscalização do sistema financeiro nacional, a gestão do sistema de pagamentos brasileiro e dos serviços do meio circulante. Então, a gente vê que são diversas as atribuições do Banco Central, e é ele que figura como peça central, como órgão fiscalizador. Bem, os efeitos da decretação. Basicamente, os efeitos se resumem, né, aos dispostos no artigo 6º, que determina, entre outros efeitos, a suspensão da exigibilidade das obrigações vencidas da instituição sobre intervenção, que é o que está aí na linha A do artigo 6º. Que diz o seguinte: a intervenção produzirá, desde sua decretação, os seguintes efeitos: a suspensão da exigibilidade das obrigações vencidas, suspensão da fluência do prazo das obrigações vincendas anteriormente contraídas e a inexigibilidade dos depósitos já existentes à data de sua decretação. Basicamente, são esses os efeitos. Além do mais, além desses efeitos mencionados, a gente vai ter a eleição, na verdade, a indicação pelo Banco Central de um interventor, né? O Banco Central, então, ele deverá nomear um interventor para assumir todas as funções inerentes à administração da instituição financeira. Então, o que acontece? Afasta-se a administração da instituição financeira para que essa pessoa, interventor, possa agir em favor da instituição, para que possa ser afastado todo e qualquer prejuízo que a instituição tem, ou má administração, seja ela por dolo, culpa, enfim, para que seja afastada a má administração, para que seja afastada o prejuízo que essa instituição tem sofrido, e para que esse interventor ele seja
revestido de impessoalidade, de imparcialidade, para que não seja mais aquelas pessoas que estavam vinculadas à antiga administração da instituição. Bom, a escolha do interventor, então, ela é livre e, uma vez nomeado, ele passa a ter competência para praticar todos os atos pela instituição financeira. Bom, sendo que ele também fica vinculado ao Banco Central. Basicamente, os artigos que vão mencionar as atribuições do interventor são o artigo 9º, o 10º e o artigo 11, também da Lei 24 de 74. O fim da decretação. O fim da decretação vai também das atividades do interventor. Verificando a possibilidade de superar, né, a crise, o interventor ele deve requerer ao Banco Central autorização para a adoção de medidas que ele julgar competentes e convenientes para tal finalidade. Superada a crise, o interventor ele deve propor o fim da intervenção com o restabelecimento normal das atividades. Na hipótese da gente não superar a crise, o interventor deve requerer ao Banco Central para que esse decrete a liquidação extrajudicial ou mesmo que autorize o pedido de falência para a sociedade. Bom, e esse pedido de falência ele só é autorizado quando o ativo da instituição não for suficiente para cobrir nem a metade dos valores dos créditos quirografários ou quando julgado inconveniente a liquidação extrajudicial. Bom, é óbvio, vou voltar aqui que eu passei mais uma vez, o artigo 13 ele vai deixar claro que as decisões do interventor, além de estarem submetidas à vontade, né, ao crivo do Banco Central, que é quem tem o dever de fiscalizar, também cabe recurso sem efeito suspensivo dentro de 10 dias da respectiva ciência do Banco Central. Então, os atos do interventor cabem recurso, né? No caso, os administradores, enfim, podem interpor recurso desde que respeitado esse prazo e desde que haja ciência do Banco Central. É isso. Há também uma das prerrogativas do interventor é elaborar relatórios onde ele avisa ao Banco Central, né, a situação financeira da instituição. Ele também tem a prerrogativa de fiscalizar todos os livros, enfim, com todas as informações. O interventor ele passa a agir na administração e ele tem o dever de agir como administrador, pensando sempre no bem dessa massa que compõe a instituição que está em crise por algum motivo. E o objetivo do legislador foi pacífico, né? O entendimento de que o objetivo do legislador foi afastar a administração antiga para que o interventor tivesse autonomia, desde que submetida essa autonomia ao Banco Central, que é o fiscalizador. Então, o interventor ele pode, desde decidir que há clima para superar a crise, ele pode decidir também que a crise não vai ser superada, ele pode decidir pela falência, mas ele tem que demonstrar isso e ele tem as ferramentas para demonstrar isso. Ele tem acesso aos livros, ele elabora relatórios, então ele atua como administrador. E o fim da intervenção, no caso, está a depender da situação, nas mãos do interventor e nas mãos também do Banco Central, que irá decidir a partir do caso concreto. Bom, com relação ao regime de administração especial temporária, assim como a intervenção, trata-se de uma medida administrativa transitória que é regulada pelo Decreto-Lei número 2.321 de 1987. O cabimento desse regime ele vai estar exposto no artigo 1º desse decreto, que ele vai ser aplicável às instituições financeiras públicas e privadas, excetuadas as federais. Poderá ser, né, no caso do artigo 2º da Lei 6.024 de 74, que o Lucas passa para a gente. Também poderá haver a decretação dessa medida
se constatar reiteração de práticas contrárias às diretrizes de política econômica ou financeiras traçadas em lei federal. Outra hipótese é a existência de passivo descoberto, também quando do descumprimento de normas referentes à conta de reservas bancárias mantida no Banco Central, e também no caso de gestão temerária e fraudulenta dos administradores. Com relação aos efeitos do regime de administração especial temporária, diferente das atividades da instituição financeira, o afastamento, nesse caso aqui, a atividade será administrada por um conselho diretor, que vai ser nomeado pelo Banco Central, e que terá o mesmo número de vamos falar, conselheiros, né? Esse conselho vai ser composto por um número de membros que se achar necessário, que terão plenos poderes de gestão. Todavia, assim como na intervenção, se esse conselho quiser dispor do patrimônio ou onerar o patrimônio, também ficará vinculado à autorização do Banco Central. Nesse regime de administração especial temporária, esse conselho diretor vai ficar responsável por produzir uma peça que trata-se de um relatório a ser apresentado, que deverá conter, por exemplo, o exame de escrituração, da aplicação dos fundos e disponibilidades e da situação econômico-financeira da instituição. Vai ter também que falar da indicação comprovada de atos e omissões danosos que tenham verificado, bem como proposta justificada de adoção das providências que sejam necessárias e convenientes à instituição. Vai ser com base nesse relatório que serão determinados os rumos da instituição financeira submetida a esse regime. A partir desse relatório, por exemplo, o Banco Central vai poder autorizar a transformação, vai poder autorizar incorporação, fusão, cisão, transferência do controle acionário da instituição. E ainda, por fim, vai poder haver a decretação da liquidação extrajudicial dessa instituição financeira, dessa instituição. Com relação à liquidação extrajudicial, o conceito doutrinário fala, é entendida como uma forma de extinção da empresa determinada pelo Estado ex officio ou requerimento dela própria, quando ocorrerem graves indícios ou evidência de insolvência, ou quando lhe for cassada a autorização para funcionar. Então, essa decretação da liquidação extrajudicial pode se dar tanto de ofício quanto a requerimento dos próprios interessados. A liquidação extrajudicial vai se assemelhar bastante à falência, e o objetivo da liquidação extrajudicial é o saneamento do mercado financeiro, e vai ser uma medida que vai buscar uma solução mais rápida, e até porque há uma presunção nesses casos aqui, dessas atividades, de interesse público, né? Com relação à decretação da liquidação extrajudicial de ofício, ela vai poder se dar de algumas formas, como, por exemplo, quando for caracterizado qualquer um dos motivos de falência, vai poder haver a decretação de ofício. Também quando houver ocorrências que comprometam a situação financeira, deixando de satisfazer os compromissos de maneira pontual, quando houver prejuízo que sujeite os credores quirografares a riscos anormais, quando a administração violar gravemente as normas legais e estatutárias que disciplinam a atividade, bem como as determinações do Conselho Monetário Nacional ou do Banco Central, e quando também, no caso de haver a cassação de autorização de funcionamento, nesse caso, havendo a cassação, se a instituição não iniciar nos 90 dias seguintes sua liquidação ordinária, ou se iniciada, se o Banco Central verificar que a morosidade pode acarretar prejuízo aos credores, assim como dispõe na Lei 6.024, no artigo 15, inciso 1º. E também, como a gente viu, a decretação da liquidação extrajudicial pode se dar requerimento dos administradores, se tiverem poderes para tal. Também poderá ser decretada por requerimento do interventor ou do conselho diretor, lá no caso do regime que a gente falou por último. E, no caso da Bolsa de Valores, também poderá requerer a liquidação extrajudicial, desde que se trate de uma instituição ligada à Bolsa de Valores. Com relação aos efeitos da liquidação extrajudicial,
Como é muito semelhante à falência, os efeitos também serão semelhantes à falência. Por exemplo, o efeito da suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da instituição. As ações serão suspensas para que não haja pagamento fora da ordem de transferências. No caso de quantias ilíquidas, assim como na falência, o entendimento é que que não haverá essa suspensão, pelo menos até que essa quantia se torne líquida. Também outro efeito da decretação de liquidação extrajudicial é a proibição do ajuizamento de novas ações enquanto perdurar a liquidação. Aqui há uma discussão doutrinária, porque, principalmente por causa do princípio da inafastabilidade da jurisdição, mas o próprio STJ já reconheceu, por exemplo, a aplicabilidade desse dispositivo. Então, para todos os efeitos, fica proibido o ajuizamento de novas ações. Haverá interrupção da prescrição relativa a obrigações de responsabilidade da instituição, o vencimento antecipado das obrigações da liquidanda, né, para que meio que se evite que o fator temporal seja determinante na definição de pagamentos. Outro efeito, por exemplo, é a não reclamação de correção monetária de quaisquer passivo. Com relação ao liquidante, além dos efeitos que a gente mencionou, outro efeito que a gente pode falar é o efeito do afastamento dos administradores da instituição, ou mesmo do interventor ou do conselho diretor. A partir da decretação será nomeado um liquidante responsável por todos os atos tendentes à liquidação da sociedade. Com relação ao nome, em todos os casos, o nome da instituição será acompanhado da expressão em liquidação extrajudicial. Com relação ao procedimento da liquidação, com base nas informações que serão passadas, né, pelos ex-administradores, também pelas informações adquiridas ali, o liquidante terá, no prazo de 60 dias de sua posse, de apresentar um relatório. Com base nesse relatório, o Banco Central, então, vai poder autorizar o liquidante a requerer a falência da entidade quando o ativo não for suficiente para cobrir pelo menos metade do valor dos créditos quirografários, ou quando, por exemplo, houver fundados indícios de crimes falimentares. Outro caminho, né, que o Banco Central pode admitir, pode tomar, é autorizar o prosseguimento da liquidação extrajudicial quando o Banco Central analisar e perceber que esta opção trará menos resultados negativos do que a própria falência. E, ademais, o Banco Central vai poder analisar pedidos da cessação da liquidação extrajudicial que poderão ser formulados pelos interessados. Vai haver a verificação de créditos, né, parte importante, vai haver a apuração do passivo, com identificação dos credores e da massa liquidanda. Para isso, o liquidante fará publicar no Diário Oficial da União, em em jornal de grande circulação, aviso aos credores para que eles declarem os respectivos créditos. E essas habilitações, inclusive, serão apresentadas nos mesmos moldes do artigo 9º da Lei 11.101, né, que é a Lei de Falências. Assim como na falência, na liquidação extrajudicial também deverá ocorrer a realização de todo ativo, que ocorrerá por procedimento licitatório com autorização do Banco Central. Apurado todo ativo, deverão ser pagos todos os credores de acordo com a ordem legal de preferência estabelecida na atual Lei de Falências. No encerramento da liquidação extrajudicial, essa liquidação será encerrada com a aprovação das contas finais do liquidante e baixa no registro público competente. Também será possível o encerramento pela transformação em liquidação ordinária a ser conduzidas lá, né, pelos próprios sócios ou pelo Poder Judiciário. E também a liquidação poderá ser encerrada a qualquer momento, caso o Banco Central acolha pedidos de cessação da liquidação extrajudicial formulada pelos interessados, segundo o artigo 21, parágrafo único da Lei 6.024 de 74. Essa foi a liquidação extrajudicial. Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre a responsabilidade civil dos ex-administradores, para ficar um pouco mais fácil de separar esse tópico em 3 pontos, que é a natureza dessa responsabilidade, como essa responsabilidade vai ser apurada e também sobre a indisponibilidade dos bens durante essa apuração. Bom, a natureza dessa responsabilidade, segundo o STJ, ela é uma natureza subjetiva, com a reversão do ônus da prova,
ou seja, cabe aos próprios administradores comprovarem que eles atuaram com zelo durante a gestão, que por conta disso eles não vão ser responsabilizados pelos prejuízos. Essa responsabilidade ela vai ser apurada por um inquérito administrativo presidido pelo próprio Banco Central, e esse inquérito ele vai ter início com a decretação da intervenção ou da liquidação extrajudicial ou o recebimento da comunicação de falência. E ele tem um prazo de 120 dias para ser concluído, mas ele até pode ser prorrogado por igual tempo, se for estritamente necessário. O Banco Central ele também vai poder, durante o inquérito, examinar os documentos, solicitar informações a qualquer autoridade, tomar depoimentos e examinar os processos. Ele também vai ficar responsável por notificar os administradores investigados para que eles possam apresentar, em 5 dias, as alegações e documentos que eles acharem necessários. Bom, com ou sem essas informações apresentadas, o inquérito ele vai ser concluído com um relatório e, caso seja apurada uma responsabilidade, deverá ser ajuizada uma ação própria, né, perante o juízo falimentar ou perante o juízo competente para eventual ação de falência, e se não for apurada nenhuma responsabilidade, o inquérito vai ficar arquivado no Banco Central. Em relação aos bens, os bens dos administradores, eles ficam indisponíveis com a decretação do regime especial, até para proporcionar um resultado mais útil no final do processo. Esses bens, eles não podem ser alienados ou onerados até a apuração e liquidação final, e não se incluem, né, tem exceção, que são os bens inalienáveis e impenhoráveis, os bens que estão sendo objeto de contrato de alienação, de promessa de compra e venda, de cessão de crédito, desde que esses respectivos instrumentos tenham sido levados ao registro público. E uma informação interessante é que, segundo o STJ, a hipoteca ela não está incluída nessa exceção ao regime de indisponibilidade em relação aos bens dos ex-administradores. Então, ela está inclusa. Em relação à responsabilidade dos controladores, vai haver uma responsabilidade solidária daquele que manteve ou mantém um vínculo de controle com a instituição financeira. Isso independente de ter se comprovado dolo ou culpa por parte dele. E aí a gente vai para a parte das seguradoras. As seguradoras, por elas exercerem uma atividade de risco, o próprio Estado busca ter um acompanhamento mais próximo das atividades, e isso acabou por criar um regime especial para as crises dessas seguradoras. No caso da insuficiência de cobertura das reservas técnicas ou de má situação econômica financeira da sociedade, a Superintendência de Seguros Privados ela pode nomear, por tempo indeterminado, à custa da própria sociedade, um diretor fiscal com as atribuições e vantagens que lhe forem indicadas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. E há também a possibilidade da decretação de uma intervenção, como já foi dito anteriormente, ou qualquer outra medida que se fizer necessária para que a atividade seja reerguida. Bom, e caso todas essas medidas tenham sido implementadas e tenham fracassado, a própria Superintendência dos Seguros Privados ela pode encaminhar ao Conselho Nacional de Seguros Privados uma proposta de cassação da autorização para o funcionamento dessas seguradoras. E sendo essa proposta acatada, vai ser publicado um ato de cassação da autorização no Diário Oficial, que vai decretar a liquidação extrajudicial. E isso vai produzir uma série de efeitos bem parecidos, inclusive, com a decretação da falência. Vai haver, por exemplo, a suspensão das ações e execuções judiciais contra a seguradora, o vencimento antecipado de todas as obrigações da sociedade, suspensão da incidência de juros, não estará obrigada a seguradora a reajustamentos salariais sobrevindos durante a liquidação, nem responderá pelo pagamento de multas, custas honorárias e demais despesas feitas pelos credores. Em relação à administração, quem vai praticar os atos pela seguradora será a própria Superintendência de Seguros Privados. Ela vai ter poderes para propor e contestar ações e, inclusive, para a integralização do capital pelos acionistas. Além disso, essa Superintendência de Seguros Privados, ela também vai ficar responsável por levantar um balanço da sociedade liquidanda e organizar também uma relação dos bens da liquidanda e dos credores, em um prazo de 90 dias.
Isso além também de ficar responsável pelo exame de eventuais impugnações e a publicação da decisão, né, dessas impugnações no Diário Oficial da União, cabendo recurso em 15 dias ao Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. E, para finalizar, a Superintendência de Seguros Privados, ela também vai fazer a realização do ativo e o pagamento dos credores, observada a classificação legal. E ultimada a liquidação e levantado o balanço final, será o mesmo submetido à aprovação também do Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, juntamente com o relatório da Superintendência de Seguros Privados. Bom, eu vou tratar de outros regimes especiais de insolvência. Inicialmente, das operadoras de planos de saúde. As operadoras de planos de saúde são reguladas pela Lei 9.656, de 1998, e são fiscalizadas pela Agência Nacional de Saúde, porque a descontinuidade desse serviço ou a diminuição da qualidade geram prejuízos diretos para a população, perdas de vidas, impossibilidade de tratamento. Então, por esse motivo, é necessário ter uma agência nacional fiscalizando de forma mais próxima. Quando a Agência Nacional de Saúde detecta a insuficiência do equilíbrio financeiro, anormalidades econômicas, financeiras, administrativas que colocam em risco o serviço prestado por essas operadoras, ela pode determinar a alienação da carteira, que significa vender os direitos de um grupo de consumidores para outra operadora passa a prestar serviço para esse grupo, pode implementar o regime de direção fiscal ou técnica, que seria a nomeação de um diretor fiscal pelo período máximo de 1 ano, para avaliar a situação da operadora, as medidas de recuperação propostas, a qualidade do atendimento. Esse interventor não vai ter poderes de gestão, e esse regime, né, dependendo daquilo que for levantado pelo interventor, pode ser determinado também a liquidação extrajudicial. Quando a Agência Nacional de Saúde também tem o poder de afastar os diretores, administradores, gerentes, membros do Conselho Fiscal, quando for recomendado pelo diretor fiscal nomeado, ou do liquidante. Isso pode ser feito de ofício pela Agência Nacional de Saúde. Quando as operadoras de saúde são sociedades empresárias, elas podem, em algumas situações, requerer a falência. Essas situações estão previstas no artigo 23, parágrafo 1º da lei reguladora, e as situações são: quando o ativo da massa liquidanda não for suficiente para o pagamento de pelo menos metade dos créditos quirografários, quando o ativo realizável da massa liquidanda não for o suficiente para o pagamento de despesas administrativas, operacionais, ou para o processamento da liquidação extrajudicial, ou quando tiver indícios de crimes falimentares. Quanto à responsabilidade, os bens dos últimos administradores ficarão indisponíveis, né, podendo ser estendidos àqueles que tiveram participação na má prestação de serviço da empresa, e pode ser afastado quando essa indisponibilidade for afastada, quando for implementado um regime de direção fiscal. Sobre as entidades de previdência complementar, elas são mais comumente conhecidas como fundo de pensão, e é regida pela Lei Complementar 109 de 2001, e possui a função de gerar planos de benefícios previdenciários, podendo ser abertas para o público geral, ou fechada, destinada a um determinado público. Existe também a fiscalização realizada pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar, PREVIC,
E uma das estratégias que a Previc pode implementar quando a, a necessidade de intervenção, de liquidação, é também intervenção. Aí o interventor ele é nomeado, analisa a situação da entidade, elabora um plano de recuperação e, quando não for possível, pode ser decretada também a liquidação extrajudicial. Quando não tiver condições para o funcionamento ou quando tiver uma crise insuperável. Quando essa intervenção quando é iniciada, na verdade, essa recuperação extrajudicial, as dívidas serão vencidas para ter uma uniformização temporal e sem que haja incidências de penalidades contratuais. E, além disso, também não serão cobradas penas por infrações administrativas ou juros até que todo o passivo seja liquidado. E também haverá a interrupção do plano de pagamento, né, que os participantes pagam, né, para serem futuramente beneficiários. Haverá também a nomeação de um liquidante, quando for necessário produzir o processo de liquidação, e esse liquidante deverá levantar as demonstrações contábeis, levantar o ativo, pagar o passivo e respeitar a preferência das pessoas que já têm o direito de receber esse valor previdenciário. A liquidação vai ter fim quando notar que há a possibilidade de retomar a atividade ou o plano for aprovado pela Previc, né? Apenas as entidades de previdência complementar fechadas podem pedir falência, de acordo com a Lei Regulamentadora 109 de 2001. Sobre a aviação comercial, há um regime diferente porque elas são regidas pela lei de falência e também são regidas por uma lei especial, que é a Lei 7.565 de 1986. Então, ela pode sofrer também a intervenção e a liquidação extrajudicial. Assim como as outras também é passível de intervenção, esse serviço vai durar o tempo que for necessário, não há um prazo definido. Porém, quando há necessidade, as empresas optam por fazer mais a recuperação judicial e a falência do que a liquidação extrajudicial. O último regime especial são as concessionárias de energia elétrica, que elas são reguladas pela ANEEL, também pela função social do serviço de energia elétrica, né, que é fundamental, e não é necessário que haja, por exemplo, um problema financeiro. Essa intervenção ela pode ocorrer apenas se for constatada uma má prestação de serviços. E essa intervenção pode ser decretada pelo período de 1 ano e é passível de prorrogação por mais 2 anos. Quando é instaurada a intervenção, no caso das concessionárias de energia elétrica, a designação do interventor é definido o valor da sua remuneração, o prazo pelo qual essa intervenção vai durar, os objetivos e os limites dessa intervenção. Além disso, também será instaurado um inquérito para poder determinar a causa e apurar as possibilidades de duração dessa intervenção. É importante dizer também que, caso essa intervenção desrespeite algum pressuposto legal regulamentador, ela será declarada nula, o serviço será devolvido à empresa que está participando da concessão e ela pode pleitear a indenização em um processo próprio. O interventor, quando for nomeado nesse caso, ele será revestido de plenos poderes de gestão, né, sobre os ativos dessa concessionária, mas para alguns atos ele também terá que pedir autorização da ANEEL. Por exemplo, casos que tem que dispor de pessoal ou comprar ou contratar mais pessoas, basicamente quando tem movimentação de patrimônio, aí precisa de uma autorização prévia e expressa da ANEEL. Em alguns casos, quando a União pode emprestar dinheiro, pode mandar
quantidade de investimento para essas concessionárias para continuarem prestando serviço. Porém, quando termina a intervenção, a concessionária tem um prazo de 90 dias para poder repassar todo o valor que foi emprestado pela União. Seja a mesma concessionária ou outra concessionária, em caso de haver aí uma troca. O plano de recuperação, apesar de ter a intervenção de um terceiro, ele tem que ser apresentado pelos acionistas da concessionária. E nesse plano, ele tem que ser apresentado em até 60 dias, tem que conter os meios de recuperação, a viabilidade financeira desse plano, a proposta de regime excepcional, de sanções, né, regulatórias, e o prazo necessário para que isso seja alcançado sem ultrapassar o tempo final da concessão. Tem um prazo de relatório também que tem que ser repassado à ANEEL com aquilo que está sendo feito pela intervenção, dos resultados que estão sendo alcançados. O relatório também é feito trimestralmente. E tem um prazo de 180 dias para apresentar certidões de regularidade com o FGTS e com a Fazenda Nacional quando finda a intervenção. E a não apresentação desses documentos podem gerar a caducidade da concessão. Aí a ANEEL tem a autonomia de fazer cisão, incorporação, fusão, constituição de subsidiário integral, cessão de cotas ou ações para terminar, para manter o serviço. Então, é basicamente isso que tem esses novos regimes, e é isso.